que é a diretora do BCI, mas eu vou fazer aqui um pequeno enquadramento inicial, até porque temos que perceber porque é que entra esta história dos sistemas inteligentes, não é? Porque é que entra o Business Case Institute, enquanto empresa que patrocina este evento, e porque é que entra o ISCTE. Portanto, há aqui um triângulo, não é? Que tem que ser perceptível para quem nos está a ouvir, não é? E, portanto, é preciso fazer aqui um pequeno enquadramento, ok? Garanto que não vou ser minimamente chato. Eu sou um académico puro, e é uma coisa que me apaixona, ok? A academia. É estudar, é a vertente científica que está inerente àquilo que depois vai ser implementado em termos de organizações propriamente ditas. Hoje em dia, sem base científica, é a minha opinião pessoal, as empresas não prosperam, têm uma grande dificuldade em fazê-lo. E isto vai um bocadinho ao encontro daquilo que alguns empresários, muitas vezes, quando eu falo com eles, me dizem: bom, mas eu faço dinheiro, não é? Eu costumo dizer: sim, faz, não há dúvida nenhuma que faz dinheiro, poderia era fazer muito mais, ok? E fica sempre no ar esta questão de poder fazer. Há aqui um custo de oportunidade sempre inerente a estas situações. Bom, e eu vou explicar um bocadinho o meu posicionamento, ou o posicionamento do ISCTE, em termos da forma como é que se olha para a estratégia e como é que se depois evolui para esta questão dos sistemas inteligentes que hoje estamos aqui a abordar. Deixem-me só fazer aqui um pequeno enquadramento então. A partir dos anos 80, quem percebe um bocadinho ou quem tenta perceber, porque não há ninguém que perceba, não há aquela ideia do especialista, aquele que sabe tudo, isso não existe, ok? O especialista numa área é aquele que está eternamente a estudar sobre essa área e que lhe permite ir evoluindo, não é? Sobre essa mesma área. Isso é que é um especialista. O especialista não é aquele que sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Portanto, quem disser que sabe tudo sobre um determinado tipo de tema, obviamente não sabe nada. Está pura e simplesmente a ver a banha da cobra, como eu costumo dizer. Mas deixem-me só aqui posicionar. Há aqui uma altura, e quem historicamente estuda a estratégia empresarial consegue perceber que há dois momentos, okay? Há dois grandes momentos na evolução desta área da estratégia. Tal e qual como houve dois grandes momentos quando se passou do analógico, por exemplo, para o digital, não é? Portanto, passa-se do analógico para o digital por volta dos anos 80, começa-se a pensar no digital, mas é efetivamente a partir do início do século que se começa a falar efetivamente em digitalização. E há pouco, como o Bernardo ainda estava a dizer, neste pequeno enquadramento que estávamos a ter, hoje em dia já se começa a falar de sistemas inteligentes, não é? Mas estamos muito longe de perceber qual é o impacto deles, não é? E, portanto, precisamos perceber efetivamente onde é que isto vai impactar. E a mim, pessoalmente, enquanto cientista, pouco me interessa que haja um robô que me vá, por simplesmente, limpar a casa, não é? Isso não me interessa. Me interessa mesmo do ponto de vista de gestor e empresário, e cientista, perceber onde é que isso vai impactar em termos de gestão. Por isso é que é tão importante estudar estas áreas. Mas isto em termos de enquadramento, nos anos 80, toda a estratégia empresarial era vista numa ótica de posicionamento, muito portarista, não é? Por isso é que dizem que o Porter é um dos pais da estratégia empresarial. De facto, em 1980, ele começa a pensar a estratégia num ponto de vista posicional. Ou seja, para ele, a forma de ver a estratégia era muito olhar para o meio envolvente e tentar constantemente agir e reagir para com esse meio envolvente, ok? Procurando um posicionamento pela liderança e procurando monopólios, ok? E tinha estes genes em termos de estratégia empresarial. Depois, a partir dos anos 90, há um determinado tipo de autores que começam a escrever, são vários, como Praller, Hamel, Ramon Pessoa, outros, o Barney, e entretanto depois um dos melhores professores e um dos melhores experts que eu já vi a falar sobre este tema, que é o professor Nelson António, que é professor do ISCTE, e que no fundo foi ele que me formou e que me apaixonou por esta visão estratégica. Aparece efetivamente aquela tónica a que hoje se dá o nome do movimento. E o movimento não é só todo um conjunto de inovação, investigação e desenvolvimento, tudo aquilo que está inerente ao movimento próprio que nos traz o novo século, mas fundamentalmente ver a estratégia empresarial de uma forma completamente diferente. Ou seja, vê-la de dentro para fora. Eu primeiro tenho que reforçar efetivamente aquilo em que eu sou bom e posso vir a ser muito bom. Muitas vezes, como eu costumo dizer, mesmo sem saber muito bem ainda em que tipo de mercado é que eu vou entrar, em que tipo de setor é que eu vou atuar, ok? Eu primeiro tenho que me dotar de recursos, de competências e capacidades
e tentar efetivamente ganhar vantagem competitiva através daquilo que eu sei e daquilo que eu consigo internamente potenciar, ok? E só depois ter uma visão mais externa, olhar para o mercado, fazer uma análise, obviamente, ao mercado e procurar aquilo que eu constantemente costumo dizer. É que eu só com esta visão alocada aqui à questão do movimento ligada à BBR, que é a visão baseada em recursos, eu só assim é que consigo depois ter a capacidade suficiente para procurar aquilo que todos nós queremos, que é os tais blue oceans, não é? Ou seja, gaps de mercado onde eu possa entrar e onde eu possa estar perfeitamente à vontade e criar as minhas próprias regras, não é? Por ser pioneiro na entrada num determinado mercado. Bom, isto leva a um conjunto de estudos depois científicos, eu não vou estar aqui a ter efetivamente uma grande abrangência de contexto sobre esta, e analogias sobre este contexto, mas só para vos dar um pequeno detalhe sobre estes pormenores. Isto em 1900, já vos disse, em 1990 começa a ser pensada a estratégia desta maneira, e depois ela tem vindo a ser refinada ao longo dos tempos, e há um autor que é importante nesta evolução, que é um senhor chamado Marsh, que vem falar da ambidextria em 1991. E ele vem dizer, bom, as empresas têm que ter aqui dois conceitos, que é a exploration e a exploitation, ok? Ou seja, o que têm que fazer no fundo é mobilizar um conjunto de recursos e capacidades para identificar oportunidades de mercado e ir ao encontro dos desejos dos clientes, mas tem que haver um conjunto de processos, tem que haver um conjunto de atividades, tem que haver um conjunto de rotinas próprias na organização que permitam identificar de uma forma recorrente, obviamente, todas estas oportunidades que o mercado possa efetivamente vir-nos a dar. E, na minha opinião pessoal, não existe. Ou seja, as empresas fazem um bocadinho ad hoc. Vamos à procura, se um bocadinho ad hoc daquilo que efetivamente possa ser um bom segmento, uma boa área, uma oportunidade de fazer dinheiro. E isto tem que se criar rotinas e atividades e processos próprios que permitam que aloquemos recursos e capacidades ao encontro, efetivamente, da identificação destas oportunidades. E, por outro lado, ele também fala em exploitation, não é? Que é, no fundo, mobilizar também um conjunto de recursos e capacidades para agarrar essas mesmas oportunidades, otimizando os recursos e as atividades de tal maneira que permitem depois que nós conseguimos efetivamente ter um conjunto de atividades, processos e rotinas que facilmente respondam a essas oportunidades que são identificadas em termos de mercado. Depois isto leva-nos a um terceiro passo, não é? E aí é um terceiro passo que eu próprio acabei por determinar, através de modelos próprios e um até que recentemente desenvolvi, que é a questão, isto leva-nos a uma questão de acumulação, de consolidação da aprendizagem e acumulação de conhecimento, integração do conhecimento, para que possamos utilizar esse conhecimento ativamente. O que é que isto quer dizer? Isto leva-nos a outra área, que é a área da gestão do conhecimento. Ou seja, eu tenho que ter um conjunto de repositórios de conhecimento, onde esse conhecimento fica acumulado e onde eu o posso utilizar recorrentemente para os mais diversos fins que permitam gerar vantagem competitiva para a minha organização. É aqui que entra um conceito que hoje está muito em voga, que é o tal terceiro conceito, que depois o Tiff, que é outro autor, vem dizer e que se chama reconfiguring. Ou seja, é aqui que entra as capacidades dinâmicas. O que é que isto quer dizer? Eu tenho que olhar para os meus repositórios de conhecimento, para tudo o que são recursos e capacidades dentro da organização e não as deixar estar obsoletas. Ou seja, elas têm que estar em constante adaptação, renovação, recriação, para que não fiquem efetivamente obsoletas. Deixem-me contar um pormenor. Isto é aquilo que se denomina como visão baseada em recursos. Ok? E a visão baseada em recursos é exatamente isto que eu vos vou dizer. Eu não quero fazer igual a ninguém. Eu fujo completamente à lógica do benchmarking, ok? Eu não quero as melhores práticas, eu não quero olhar para o mercado e tentar adaptar essas melhores práticas à minha realidade. Eu fujo completamente a esse estigma, ok? Eu quero, pura e simplesmente, olhar para os meus recursos e capacidades internas, dotar-me dos melhores recursos, das melhores capacidades e das melhores competências, explorá-las da melhor maneira possível e depois constantemente estar a fazer diferente e muito melhor do que os outros. Ou seja, eu quero que os outros andem atrás de mim. Eu não tenho que andar atrás de ninguém à procura de práticas que eventualmente sejam as melhores e que consiga minimamente estar em paridade competitiva com o mercado. Eu não quero nada disso. Eu quero criar, efetivamente, dentro das minhas fronteiras operacionais, uma força tal em termos de recursos, capacidades e competências que permitam que os outros é que tenham que andar atrás de mim. E como eu tenho capacidades dinâmicas,
quando eles já estão perto de conseguir aquilo que eu tenho ou aquilo que eu consegui a priori, eu já estarei um passo à frente. Isto é que é a gênese de ver a estratégia empresarial, e esta é a gênese de ver a estratégia empresarial que nós ensinamos no ISCTE e que efetivamente no fundo, a base de toda a compreensão estratégica que tentamos ensinar a milhares de alunos todos os anos, ok? Eu dou-vos aqui só um pequeno detalhe, porque é que me apaixonei por esta visão. Não só porque li muito, não só porque tive, efetivamente, gente expert que, efetivamente, cientificamente me provou que as empresas conseguiam ter muito melhores resultados ao adotar esta conduta, mas, fundamentalmente, quando olhei também para a história da própria Fujifilm. Eu não sei se vocês sabem, a Fujifilm começou com as fotografias, não é? E teve anos e anos, muitos anos, de trabalhar no analógico, na vertente da fotografia, mas houve uma altura nos anos 80 que a Fujifilm começa a perceber que vem aí o digital. Tal e qual como hoje, como o Bernardo daqui a pouco falará, hoje começa-se a perceber que vem aí os sistemas inteligentes. Mas na altura, nos anos 80, toda a gente percebia que vinha aí o digital, não é? O que é que a Fujifilm faz? Faz uma coisa sensacional. Começa a adotar, eles não sabiam, isto é uma coisa muito importante, eles não sabiam qual era o mercado que iriam entrar, eles não tinham a mínima ideia ainda. Eles sabiam era uma coisa, eles tinham que dotar todos os seus recursos humanos internos, ok? Eles tinham que os dotar de tecnologias, de capacidades, tudo que estivesse inerente ao digital, eles tinham que efetivamente dotá-los dessas capacidades para que, quando efetivamente o digital pudesse depois ser reproduzido de uma forma natural no dia a dia do mundo empresarial, eles estivessem perfeitamente à vontade para entrar em qualquer setor. Vou-vos dar um exemplo fenomenal, e foi por isso que eu comecei, foi efetivamente através da Fujifilm que eu comecei a apaixonar-me por esta área da visão baseada em recursos. O que é que eles fizeram? A partir dos anos 80, mesmo estando no analógico e no setor da fotografia, eles começam a investir tudo o que tinham em termos de lucro em investigação e desenvolvimento na área do digital. O que é que acontece? Acontece que tiveram 20 anos, que é uma coisa inacreditável, porque ao contrário do que acontece nos modelos anglo-saxónicos, nos modelos anglo-saxónicos nós queremos querer lucro amanhã. Nos modelos japoneses, germânicos, esse lucro não é para amanhã, é para gerar no longo prazo, ok? E a Fujifilm tinha exatamente, obviamente sendo uma empresa japonesa, tinha exatamente esta gênese de pensamento. O que é que eles fazem? Fazem uma coisa interessantíssima. Estão 20 anos a dotar todos os seus recursos internos de capacidades, de competências e de recursos para trabalhar com o digital de uma forma natural, ok? Perfeitamente natural, como anteriormente se trabalhava com o analógico. Quando entra na altura, o ano 2000, eu não sei se vocês se recordam, mas nessa altura começam a aparecer os LCDs, não é? Ou seja, o LCD começa a aparecer e começam muitas empresas a começar a criar LCDs. A Fujifilm o que faz começa a olhar então, já estava dotada de recursos e capacidades, estavam perfeitamente familiarizados com o digital e agora sim começam a olhar para o meio envolvente externo, ok? E quando começam a olhar para o meio envolvente externo, o que é que eles procuram? Blue Ocean, ok? Ou seja, gaps de mercado onde eles pudessem entrar e estar perfeitamente sozinhos. Eles conseguem encontrar eles conseguem perceber que muitas empresas começam a criar LCDs e, no fundo, começam a criar aquilo que se denomina como Red Ocean, não é? O Oceano Vermelho, onde várias empresas criam cotas de mercado pequeninas, não é? Para conseguir, efetivamente, estar no mundo e vender o mundo do LCD. Eles conseguem perceber uma coisa fantástica. É que, na altura, nós, que temos um bocadinho mais de idade, não tão, se calhar os mais novos não se lembram tão bem, mas quando o LCD começa a ser, efetivamente, comercializado, ele tinha duas faixas pretas, ok? Uma faixa preta em cima e uma faixa preta em baixo. Porquê? Porque não havia uma tecnologia que permitisse ampliar o ângulo de visão do LCD. Então a Fujifilm vê uma oportunidade extraordinária de mercado. E como estavam tão dotados tecnologicamente do digital, eles num espaço curto de tempo, apesar de terem gasto cerca de 4 bilhões de dólares, mas num espaço muito curto de tempo, eles desenvolvem uma tecnologia que permitia ampliar o ângulo de visão do LCD e permitia que, efetivamente, como todos nós hoje vemos, o LCD num ângulo de visão completamente amplo, ok? E, portanto, é uma tecnologia, e é uma tecnologia da Fujifilm que nos permite ainda hoje ver o LCD num ângulo completamente amplo, sem todas essas faixas. Eles, obviamente, patentearam a tecnologia
e inacreditavelmente, ainda hoje, quem cria LCDs, obrigatoriamente, tem que pagar royalties à Fujifilm, porque está a utilizar uma tecnologia para efetivamente conseguir que as pessoas hoje todas vejam LCDs de uma forma naturalmente ampla, ok? Reparem bem, isto é a verdadeira VBR, a sua gênese. Primeiro dotados internamente e depois olham para o mercado procurando efetivamente esses gaps, ok? Bom, eu contei-vos esta história por uma questão muito simples. Porquê é que o BCI entra então como principal patrocinador? Porque faz todo o sentido. O BCI, a Sofia, que é uma das diretoras do BCI, daqui a pouco vai falar um bocadinho, mas o BCI é criado exatamente nesta gênese. O BCI é criado única e simplesmente por alunos do ISCTE, ok? Dotados de competências, de capacidades e de recursos científicos que permitiram criar esta empresa. De outra forma, ela não teria sido criada. E, portanto, aparece exatamente com esta gênese da BBR. Ou seja, tem um conjunto de recursos, competências e capacidades internas nas suas direções, nomeadamente ligado a tudo o que é científico, estão à vontade a trabalhar com a parte científica, ok? E depois olharam para o mercado. E quando se olha para o mercado, o que é que se percebe? As empresas vão fazendo o seu trabalho, vão tendo os seus lucros, vão fazendo o seu dinheiro. Têm um grande problema, que é exatamente não ter esta gênese de BBR, que é a parte científica. Ou seja, falta-lhes a parte científica, não é? Há pouca ligação à academia, há pouca ligação, há estudos de mercado, sim, mas eles não têm rigor científico. E o que o BCI vem trazer é exatamente a BBR nesse sentido. Ou seja, vem tentar proporcionar ao mercado aquilo que existe em termos de gap. Ou seja, rigor científico, práticas, efetivamente, ou rotinas, ou processos, ou modelos, ok? Que lhes permitam acrescentar valor em termos de vantagem competitiva futura com outros players. Como? Através, efetivamente, de todo um conjunto de estudos científicos que lhe permitirão obter essa vantagem competitiva. E por isso é que o BCI entra, efetivamente, neste match perfeito entre aquilo que se ensina no ISCTE em termos de estratégia, ok? E aquilo que é a gênese da visão do próprio BCI, como vocês podem ver, não é? Ou seja, o BCI vende ciência, ok? Vende aquilo que o mercado não tem. E agora, pura e simplesmente, atua sobre um conjunto de áreas, ok? Que as empresas, efetivamente, têm grande dificuldade em chegar a elas porque não têm esse rigor e essa capacidade científica para incorporar um conjunto de rotinas, atividades e processos que lhe acrescentem valor. E é isso que o BCI vai trazer, efetivamente, a todo um conjunto de organizações a nível nacional. Como vocês podem ver, o BCI vai vender investigação, ou seja, se as empresas precisarem de investigação numa determinada área, não estamos a falar de um estudo de mercado, ok? Estudos de mercado há muita gente que o faça. Estamos a falar de investigação pura, estamos a falar de rigor científico, estamos a falar de estudos científicos que estão na gênese daquilo que se faz dentro do BCI. E o que se vai fazer é, através desse rigor científico, vai-se procurar que as empresas procurem cientificamente resposta aos seus problemas. E o BCI vai-lhes dar essa oportunidade, ok? Academia, certificação, BCBOC, tudo isto, obviamente, Sofia, que é a diretora dessas áreas, daqui a pouco vai falar um bocadinho mais, mas o BCI vai muito mais além. Em Portugal não existe, por exemplo, nenhuma empresa, nem nenhuma universidade, por exemplo, tenha um journal académico indexado em Scopus ou em EASY, não é? Web of Science. Não existe isso em termos académicos. E o BCI está a construir, efetivamente, o seu caminho também nesse mesmo sentido. Estamos a falar, novamente, de rigor científico. Depois tem consultoria, mas consultoria numa base puramente científica, ok? E depois há a formação especializada, ou seja, tudo o que seja necessário que as empresas necessitem em termos de formação profissional, o BCI está preparadíssimo para desvender, mas volto a dizer o mesmo, sempre com uma grande gênese e grande rigor científico naquilo que vai dar formação ou na formação que eventualmente irá dar a todos aqueles que dela necessitem, ok? Portanto, o BCI é a verdadeira gênese da VBR que nós ensinamos no ISCTE como a base daquilo que é pensar estratégia, ok? E, portanto, nem poderia ser de outra maneira
haver esta ligação entre ISCTE e o Business Case Institute, que é o BCI, ok? Nesse sentido, eu vou passar então a palavra à Sofia, que é uma das diretoras do BCI, e ela falará um bocadinho mais sobre as áreas que efetivamente também importam que as pessoas, de uma forma geral, possam conhecer, até porque o BCI, além de, obviamente, oferecer ao mercado tudo isto, permite que funcione um bocadinho como uma associação em que as pessoas podem ser membros e podem participar. Este evento é um evento aberto, mas a partir de agora, obviamente, o BCI vai fazer eventos de uma forma muito mais fechada, apenas para os seus membros, para aqueles que efetivamente fazem parte de uma equipa e de uma equipa que se chama Business Case Institute. Ok? Muito bem. Sofia, passarei a palavra, vou tirar aqui a minha apresentação e passo a palavra. Ok? Pronto, então, primeiro de tudo, boa tarde a todos. O meu nome é Sofia e represento as áreas de marketing, certificação e academia e venda do BCBOK e membership no BCI. Antes de passarmos a palavra aqui aos oradores que irão abordar o tema principal pelo qual estão a assistir, queria apenas falar-vos rapidamente de algumas das áreas do BCI, podem vir económica num determinado investimento. De forma simplificada, funciona como uma ferramenta que ajuda qualquer um a aumentar as probabilidades de uma decisão de gestão bem-sucedida em qualquer projeto de investimento, sendo que ajuda a encontrar as razões exatas pelas quais um projeto vai ou não funcionar, mesmo antes da sua implementação. O BCBOK, apesar de ser vendido individualmente, faz também parte da nossa membership BCI, juntamente com outros benefícios, como acesso a conteúdos completamente exclusivos ou cada vez mais exclusivos para os membros que se inscrevem connosco. E principalmente uma das coisas mais substanciais que oferecemos é os descontos nos nossos restantes serviços, que englobam consultoria, formações especializadas, não só em business case, como também em várias outras temáticas, disponibilizando estas com e sem certificação. A membership é apenas curiosidade, é só perguntar no final da palestra ou contactar-nos nas nossas redes sociais, no Facebook ou no LinkedIn. Vou também deixar o meu e-mail aqui no chat do Zoom, caso queiram estabelecer algum contacto. Passo então a palavra à Sara, que irá então dar início à nossa palestra. Desculpem, estava a falar no silêncio. Então, boa noite a todos. Pronto, eu sou a Sara, uma das dinamizadoras desta palestra. Obrigada a todos por terem vindo. Obrigada ao professor Renato pela introdução que nos fez e à Sofia também pela sua apresentação. Eu agora gostaria de passar então a palavra ao Bernardo Gomes Pinto, que é o nosso orador aqui da palestra, que vai falar então da importância dos sistemas inteligentes na gestão empresarial, que é o grande tema da nossa palestra. Eu, entretanto, vou ficar aqui atenta ao chat se alguém quiser colocar questões para nós irmos guiando a palestra. Portanto, prevê-se que o Bernardo fale por volta de 30 minutos, vai apresentar o material e depois então a ideia é nós termos um tempo de perguntas e respostas e poder fazer uma coisa bastante informal e que todos possam participar dentro das limitações do Zoom, claro, mas é isso. Bernardo, passo-te então a palavra, podes partilhar o ecrã. Okay. E qualquer coisa eu estou aqui. Ok, penso que já está aí. Não é isto. Já estamos a ver, exatamente. Estão a ver, mas não está em full screen, não é? Porque... Ainda não. É porque, curiosamente, o espaço onde faz o full screen está ocupado por outra janela qualquer aqui do Zoom. E eu não consigo. Talvez assim. Também não. Não consegues arrastar a janela para outro sítio? Não. Ah, sim, agora já consegui. Agora já consegui. Então, estou só a tentar aqui ver como é que eu faço. Como é uma... Espera aí, mas eu talvez consiga fazer. Pronto. Assim, já está, não já? Já. Ok, então vamos começar. Então,
Eu queria que esta conversa fosse bastante descontraída, enfim, como o professor Renato diz, isto de verdades ninguém as tem, e portanto queria no fundo lançar aqui para esta reunião um conjunto de questões, um conjunto de tendências para nos ajudar aqui a perceber um bocadinho o que é que estes sistemas inteligentes, vulgarmente designado por inteligência artificial também, podem ou estão a trazer aos negócios e às empresas. Em primeiro lugar, enfim, falar de inteligência artificial ou de sistemas inteligentes é uma coisa que no fundo não é novidade. Quer dizer, a inteligência artificial é algo que aparece na década de 50 nos Estados Unidos e já teve vários momentos grandes, há quem chame que já foram primaveras e depois já houve alguns outonos com digamos, dissabores e desilusões sobre a inteligência artificial. Portanto, houve muito investimento de muitos países, Japão, Estados Unidos, Inglaterra, nestas áreas, depois não foram concretizados ou não foram materializados, isto gerou desânimo, mas agora há uns anos esta parte, o tema da inteligência artificial está novamente em cima da mesa, e basicamente por duas ou três razões. A primeira de todas é que a capacidade computacional que hoje temos é infinitamente superior à que tínhamos há alguns anos atrás. E, portanto, isso está a permitir tratar grande quantidade de dados e de informação, coisa que era impensável fazer há meia dúzia de anos atrás. Portanto, hoje não só temos essa capacidade de processamento, mas também temos essa capacidade de armazenamento de dados, não é? Quando eu comecei a minha vida profissional, eu tinha um Amstrad com 512K de memória. Enfim, hoje temos uns milhões de vezes essa capacidade e, portanto, enfim, tudo isso está, digamos, a facilitar a implementação dos algoritmos de inteligência artificial. Mas eu diria que nós ainda estamos relativamente no início deste advento. E porquê? Porque nós estamos também a entrar agora dentro de alguns anos numa era em que vamos ter novas tecnologias disponíveis, o 5G e o IoT, nos vai permitir, no fundo, ligar um conjunto de dispositivos infindáveis à rede, à web. E com isso permitir um conjunto de aplicações tão vastas e gerar um conjunto tão imprevisível ainda de dados, nos vai permitir construir aplicações que nós nem hoje ainda imaginamos o que é que seja possível, não é? Para vocês terem uma pequena ideia, quando nós tivermos os carros a falar uns com os outros, portanto, praticamente não vai haver acidentes, e depois se não há acidentes também não há seguros, e depois se não há seguros também não há oficinas, e portanto tudo isto... Eu vou só pedir às pessoas, talvez, que se mutem, que tirem o som. Ok. Se calhar o professor Renato, como criador da reunião, tem direitos para silenciar as pessoas. Sim, eu não estou a conseguir, porque está aqui a fazer um bugzito Zoom. Para já não consigo. Assim que conseguir, eu faço, está bem? Ok, pronto. Se toda a gente puder silenciar-se, era bom para conseguirmos ouvir. Obrigada. Okay. Pronto, portanto, nós estamos agora no advento de novas tecnologias que estão a aparecer, não só como eu falei do 5G, do IoT, mas também estamos no início da chamada computação quântica, não é? E a computação quântica é também uma quebra de um novo paradigma tecnológico em que vai multiplicar também por milhares e milhares de vezes a capacidade de processamento, sobretudo o tratamento de volumes imensuráveis de informação. Portanto, por isso eu diria que estamos ainda no princípio desta era da inteligência artificial. Sistemas inteligentes, obviamente, o que é que são sistemas inteligentes? Quer dizer, quando nós pensamos num sensor de temperatura que liga e desliga um termostato, esse sistema é inteligente, não é? Portanto, já há sistemas inteligentes há muito tempo, mas obviamente eu queria desmistificar aqui um bocadinho esta história da inteligência artificial e assim, mal comparado, também tranquilizar as pessoas o que é que está basicamente e de forma muito simplista por trás da inteligência artificial. Portanto, nós todos nos lembramos da escola quando nos dava um conjunto de pontos e nos
pediam para fazermos uma regressão linear e que nós, no fundo, íamos buscar, através do método dos mínimos quadrados, uma reta que se ajustava àquela nuvem de pontos, não é? Obviamente que a inteligência artificial, assim, muito mal comparado, pode-se assimilar a isso. Só que não estamos a falar de uma reta, estamos a falar de muitas funções que não são retas, e estamos a falar de pontos que são infindáveis e, no fundo, estamos sistematicamente a ajustar as nossas curvas e as nossas funções à realidade que está a ser gerada. Portanto, daí dizer-se que a inteligência artificial também vai aprendendo, digamos, com o seu próprio desenvolvimento e, no fundo, vai se ajustando à informação que vai crescendo nos seus algoritmos e nos seus modelos. Portanto, no fundo, a inteligência artificial, a máquina nunca vai ter consciência, a máquina não vai ser capaz de fazer aquilo que não foi programada para fazer. Portanto, há que desmistificar esse conjunto que a máquina vai substituir completamente o humano. A máquina vai, sim, substituir muitas funções do humano e é isso que vamos aqui tentar explorar um bocadinho. Portanto, só para dizer que estamos ainda muito no princípio desta revolução tecnológica. Ela é comparada hoje já à revolução industrial, à revolução elétrica. Portanto, no fundo, nós, quando falamos nesta história da indústria 4.0, no fundo, estamos de facto a falar numa nova revolução industrial. Os paradigmas vão mudar. Os paradigmas vão mudar e vão mudar de uma forma muito acelerada. Eu acho que é a grande novidade aqui face às anteriores revoluções industriais. Vai ser a revolução, a rapidez com que tudo isto vai acontecer. E, portanto, o professor Renato falava há pouco na importância do conhecimento e das empresas terem uma base de conhecimento e que estarem sempre à frente nessa base de conhecimento. Isso vai ser extremamente determinante neste novo cenário. Portanto, quem não investir em conhecimento, quem não estiver constantemente a liderar esta aprendizagem, vai ter muita dificuldade em sobreviver neste novo contexto que estamos a entrar agora. E isto só para também vos dizer o seguinte, o conhecimento também começa a ser uma coisa que começa a estar concentrada, não é? Nós todos temos na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na China, excelentes universidades, mas se vocês terem uma ideia, este é um dado aqui de 2019, em que tenta fazer o ranking das 500 patentes mais importantes na área da inteligência artificial, e nós percebemos claramente a importância que a China está a ter nesta revolução. E, portanto, das 500 patentes, a China tem hoje um peso preponderante. Depois os Estados Unidos, a Coreia, e depois nós vemos aqui que a Europa está, digamos aqui, com uma posição bastante tímida. E, portanto, de facto, neste contexto desta revolução, a Europa está muito mais atrasada. Já temos escrito muita matéria sobre inteligência artificial, mas o que é um facto é que, comparadamente com os dois grandes blocos, China, Estados Unidos e, portanto, e aqui Coreia também, a Europa está muito atrasada. E, portanto, aquilo que se estava a falar da necessidade de adquirir conhecimento neste contexto europeu, e já não falo do contexto português, que no fundo que é periférico relativamente à Europa, é extremamente determinante. Porque o mundo, como se sabe, é cada vez mais global. E, portanto, se existem 2 ou 3 blocos que vão dominar todo o conhecimento científico e as aplicações, de certa maneira, o resto terá que se subordinar. E quando eu digo subordinar, estou a falar de subordinação económica, em primeiro lugar, para não falar de outro tipo de subordinação, a quem estiver, digamos, com um maior desenvolvimento tecnológico. Isto é claramente uma coisa que nos vai distinguir das outras revoluções. Esta revolução vai ser feita muito rapidamente e vai ser feita num contexto global. Enquanto que nós tivemos as revoluções industriais, que tiveram, digamos, várias fases de desenvolvimento no mundo ocidental e depois para outras regiões do globo, a própria revolução agrícola, que foi feita de uma forma, ainda hoje há países do mundo que têm uma componente agrícola muito grande, ainda que não está tão mecanizada. Esta nova revolução vai ser feita num contexto de simultaneidade no mundo inteiro.
portanto, quando nós usamos um serviço do Google, podemos usá-lo no mundo inteiro, não é? Quando amanhã pudermos, imaginemos, ter acesso ao Google Doctor, se calhar qualquer pessoa do mundo pode ter acesso ao Google Doctor e fazer as suas perguntas e análises sobre os problemas de saúde. Enfim, estou aqui a especular um bocadinho. Só para ligar com aquilo que eu estava a dizer, nós olhamos para uma afirmação aqui da Comissária Europeia para o Emprego, e ela dizia que, apesar de haver bastante desemprego na Europa, sobretudo nas camadas mais jovens, 40% dos empregadores não conseguem encontrar as pessoas adequadas para as vagas que estão a necessitar. Portanto, no fundo, nós começamos a perceber aqui, sobretudo aqui no contexto europeu, que há uma grande falta de valências, não é? Que colmate aquilo que as empresas estão à procura. Isto levanta aqui questões preocupantes relativamente ao futuro da Europa enquanto bloco económico. Mas isto, enfim, é apenas uma marca. O que é que está a acontecer? Basicamente, falei-vos que, pronto, como todos sabem, a agricultura foi mecanizada, depois, passado uns anos, a indústria foi mecanizada e robotizada. Hoje não se fala já em mecanização da indústria, a indústria por defeito já está toda mecanizada, mas o que nós estamos a assistir com esta nova revolução, chamemos de nova revolução industrial ou revolução 4.0, é que os serviços estão a ser mecanizados. Portanto, os serviços estão a ser mecanizados de forma mais ou menos acelerada e, portanto, se na Revolução Agrícola as pessoas migraram para a indústria e se na Revolução Industrial as pessoas migraram para os serviços, a questão que se pode colocar agora que os serviços estão a ser mecanizados, para onde é que nós caminharemos ou o que é que nós faremos a seguir? Essa, digamos, é a questão que está a assustar mais as pessoas com a introdução da inteligência artificial ou dos sistemas inteligentes. E irei falar-vos um pouco sobre isso. O que eu gostava de vos dizer era mais uma vez a mesma coisa. É que não só os serviços estão a ser mecanizados, como eles também estão a ser virtualizados. Ou seja, o serviço pode ser prestado em qualquer lugar do mundo. E, portanto, enquanto numa revolução industrial, numa revolução agrícola, ela era feita em contextos regionais, na área dos serviços, isto, pela primeira vez, pode ser feito num nível global. Eu vivi alguns anos no Brasil. A parte industrial do Brasil estava muito atrasada, ainda tinha graus de mecanização muito baixos. Porquê? Porque havia uma proteção muito grande à indústria brasileira e, portanto, ainda havia grandes empregos de mão de obra e, portanto, não havia grandes vantagens em mecanizar. Agora, a nível dos serviços, quando não existem estas questões geográficas, estas questões físicas, os serviços podem ser virtualizados e oferecidos em qualquer lugar do mundo. Aquele exemplo que estava a dar do Google Doctor, que foi algo que já se especulou, pode ser amanhã feito, eu posso fazer o upload de uma radiografia ou de um exame médico e ter o resultado, e, portanto, estou a fugir a um contexto regional, estou, digamos, a usufruir de um serviço virtualizado que está a ser praticado por alguém que está localizado noutro continente. Quer dizer, não é preciso ir mais longe para nós percebermos aqui em Portugal, que somos um país extremamente dependente do turismo, mas que o turismo hoje está assente em plataformas também que estão virtualizadas, não é? O Booking, o Airbnb, etc., estão obviamente a oferecer serviços de turismo que são feitos aqui em Lisboa, mas que são contratados e cuja margem e cujo algum, se calhar significativo valor acrescentado, está a ser retido nestas plataformas que estão localizadas noutras geografias ou estão localizadas fora de Portugal. Quem diz isto, obviamente, podíamos falar do Uber, podíamos falar da Glovo, podíamos falar desse conjunto de aplicações que estão agora a emergir com grande intensidade e que, no fundo, estão a fazer com que esta oferta de serviços na componente do seu maior valor acrescentado esteja a ser oferecida num contexto, digamos, global. E isto, obviamente, leva
a outro tipo de questões, porque países que estão mais atrasados nestas revoluções tecnológicas vão obviamente sofrer muito mais este impacto, não é? Porque se eu não tenho capacidade de desenvolver estas tecnologias, eu vou ficar inevitavelmente muito atrasado. Eu não posso ser protecionista, como por exemplo no caso que estava a falar do Brasil, e proteger a minha indústria. Eu não posso fazer, ou terei muito mais dificuldade em o fazer, quando as pessoas, através da web, hoje acedem a estas plataformas sem ser quase possível estas restrições nacionais para lidar com este tipo de serviços. Mudando aqui um bocadinho de assunto, quer dizer, eu tenho aqui um slide que mostra, isto é um survey do LinkedIn que eles publicam anualmente, e este já é deste ano, que mostra quais são os principais skills que as empresas estão à procura no mercado. E eles dividem isto basicamente em duas categorias, os soft skills e os hard skills. E, portanto, dentro dos soft skills nós temos aqui criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade, inteligência emocional. Nos hard skills, que são aqueles mais core, temos aqui o blockchain, o cloud computing, analytical reasoning, artificial intelligence, UX design, isto é user interface, não é? User interface design, business analysis, affiliated marketing, que tem a ver com as redes sociais, parte de vendas, scientific computing e produção de vídeo. E se nós olharmos para aqui, para estas competências que as empresas hoje precisam, e nós fizermos uma reflexão disto tudo, o que é que nos é ensinado nas escolas, nós identificamos aqui muito pouca coisa. E, portanto, isto também para vos dizer que se nós estamos, de facto, a querer uma sociedade, ou queremos um contexto empresarial em que vai ter que ser baseado no conhecimento, provavelmente também temos que pôr em causa todos os nossos modelos de aprendizagem. E se calhar temos que ensinar coisas completamente diferentes nas escolas e até, se calhar, nas escolas primárias. A China tem hoje um programa de ensino de inteligência artificial ao nível da primária. Portanto, nós aqui ainda estamos muito ligados a um ensino extremamente clássico e que não muda, que é rígido se calhar, a nível do secundário ou do primário, há 30, 40, 50 anos, que isto é extremamente rígido. O que nós hoje precisamos que as pessoas tenham é esta capacidade de adaptar, de colaborar, de ter esta inteligência emocional, de se relacionar com culturas diferentes, em espaços geográficos diferentes, e isto é determinante para sobreviver nesta nova revolução tecnológica. E isto leva, digamos, a uma questão que é: será que este modelo de ensino que temos é o modelo certo? Eu tenho absoluta certeza que temos que o reformar de forma muito, muito profunda para que possamos ser competitivos, para que possamos estar, digamos, ao nível do que as empresas nos vão solicitar. Se vocês olharem para o que aconteceu nas últimas décadas, este slide refere-se ao mercado americano e compara com base em 1963 a evolução dos salários das várias categorias profissionais. Não serão categorias profissionais, mas no fundo tem a ver com as competências ou com as habilitações académicas dos vários segmentos de trabalhadores. E enquanto, digamos, nos anos 60, 70, eu diria que talvez até o primeiro choque petrolífero, que foi no início dos anos 70, praticamente todas digamos, os níveis de classificação académica sofreram, digamos, evoluções reais de salários. Portanto, até a década de 70 nós temos aqui a azul, digamos, estão as pessoas mais qualificadas e a vermelho, em baixo, estão as pessoas menos qualificadas. Mas o que acontece depois do primeiro choque petrolífero é uma completa tendência de divergência. Nós assistimos que, digamos, quem tem classificações, digamos, a nível universitário ou superior, continua a ter hoje ganhos reais de salários e a partir desta data
começamos a ver que os empregos menos qualificados têm até tido decréscimos reais de salário. Isto leva-nos também, mais uma vez, à importância da formação, à importância da educação, à importância de termos modelos de formação, quer seja a nível do ensino oficial, quer seja depois a nível de especializações que sejam completamente diferentes. Nós hoje estamos a caminhar cada vez mais para modelos de aprendizagem contínua face a modelos mais estáticos de aprendizagem one shot ou em alguns momentos da nossa vida. Vamos ter que ter, digamos, a humildade de perceber que não sabemos nada e que temos que estar permanentemente em contínua aprendizagem. Isto é mais dramático se olharmos aqui para o slide seguinte, em que o slide seguinte nos mostra que há aqui uma coisa que não ficou bem evidenciada no slide anterior que eu vos disse. É que nós aqui temos, basicamente, as pessoas pouco qualificadas, as pessoas com qualificações médias e as pessoas com qualificação superior. E nós vemos aqui do lado direito a azul que ao longo das várias décadas, portanto, os tons mais escuro e mais claro representam as várias décadas, e nós temos visto, por exemplo, do lado direito do gráfico, que as pessoas com qualificações têm tido ao longo das décadas ganhos reais de salários. E começamos a perceber que as pessoas com qualificações médias, medianas, sistematicamente ao longo das décadas têm tido perdas salariais mais intensas. E paradoxalmente, nas últimas décadas, ou nos últimos anos, tem-se assistido até ao nível das pessoas pouco qualificadas a algum ganho salarial. E isto é uma questão muito curiosa que todos nós já pensámos nisto, mas que no fundo demonstra aquela preocupação que todos temos, que é com a polarização da sociedade, a criação de uma sociedade mais desigual, uma sociedade onde, digamos, uma classe média está a ser comprimida, onde, digamos, uma classe mais qualificada consegue ter ganhos salariais mais elevados, uma classe média, que no fundo foi a sustentabilidade dos grandes blocos europeus e dos grandes blocos americanos, que está a ser comprimida, e onde, aparentemente, há aqui alguma possibilidade de ganhos nas pessoas menos qualificadas. E se nós olharmos para os exemplos que eu citei há pouco, de alguns casos, não é? Nós começamos a perceber que isso de facto é verdade. Se pensarmos no caso do Uber, não é? Onde é que está o condutor do Uber? E onde é que está a aplicação do Uber? A aplicação do Uber, obviamente, está num nível da high skill, mas o condutor do Uber está numa aplicação low skill. Onde é que está a aplicação da Glovo ou do Uber Eats? Está no lado tecnológico. Mas onde é que está o last mile, o entregador da pizza? Está no low skilled. Onde é que está o valor acrescentado do Airbnb nas reservas? Mas depois, onde é que está o serviço? Fazer camas, vender quartos? Estamos aqui todos satisfeitos que temos um modelo de turismo, mas de facto estamos a canalizar receitas para o Booking, ou para o Airbnb, ou para o HomeAway, para outras plataformas. Para o Viator. Por exemplo, dou-vos um exemplo. O Viator é o maior site de viagens e experiências que existe, não é? E, portanto, se vocês tivessem uma pequena empresa de turismo que faz alguma coisa aqui em Portugal e se quisessem estar no Viator, o mínimo que eles exigem é 30% da vossa faturação. E eles trazem-vos os clientes e vocês, em contrapartida, têm que entregar 30% da faturação. Onde é que está o valor acrescentado? Onde é que está o valor menos acrescentado? E isto é algo que está a ser uma realidade crescente. Nós estamos a assistir a uma polarização da sociedade entre pessoas cada vez mais qualificadas e cada vez que vão ganhar mais, e pessoas menos qualificadas que fazem estes trabalhos mais mecânicos, onde a máquina não se justifica substituir, e, portanto, assistimos aqui a uma classe média a desaparecer.
Todos nós temos amigos que já trabalharam em grandes empresas, depois têm o seu Airbnb e que no fundo estão a fazer isto, ou que já tiveram em grandes empresas e agora estão a conduzir Uber. E portanto nós próprios, no nosso ciclo de relacionamentos, temos esses exemplos. E isto está a crescer de uma forma muito, muito acelerada. E isto é claramente uma preocupação, não só filosófica, mas é uma preocupação com os nossos modelos de desenvolvimento social, que não queremos, obviamente, sociedades polarizadas, porque já sabemos todos os inconvenientes que isso gera. O exemplo do Uber, pronto, isto ainda é um dado relativamente antigo, é relativamente a 2018, mas quando a aplicação apareceu, não é? As viagens, isto é relativamente à cidade de Nova Iorque, havia aqui ainda os táxis desempenhavam um papel preponderante nas viagens. Isto são viagens por chamada, não é? Ou por aplicação, portanto, em que eu chamava um táxi, eu chamava um Uber, e depois nós vimos que este tipo de aplicativos, o que é que veio trazer? Veio trazer uma grande massificação do serviço. As viagens de táxi caíram, no caso aqui 100 mil, não tive muita expressão, mas o Uber veio, digamos, ter uma grande fatia de mercado. Ou seja, a vertente tecnológica permite massificar de forma muito acelerada o serviço, permite baixar preço, permite, obviamente, fazer crescer, mais uma vez, o nível de emprego em áreas de menor qualificação. Dou-vos aqui mais 2 exemplos rápidos. Talvez isto tenha a ver também com esta crise do Covid que nós vivemos, mas esta empresa, Instacart, é uma empresa que opera no mercado americano e que faz essencialmente a entrega de produtos frescos em casa. E antes do Covid, eles tinham cerca de 130 mil trabalhadores. Com a crise do Covid, eles tiveram que recrutar mais 250 mil trabalhadores. Portanto, vocês veem aqui, o Covid veio também trazer aqui um impulso e uma aceleração a todo este processo de digitalização e acelerar esta nova revolução industrial. A Amazon, que fechou o ano de 2019 com quase 800 mil empregados, depois de ter crescido nesse ano de 2019 mais de 23%, neste momento, portanto, recentemente, ultrapassou 1 milhão de empregados. Portanto, se o ano passado já cresceu 23%, a meio deste ano já tinha mais de 1 milhão de empregados. Isto mostra claramente a força destas empresas tecnológicas, mas, obviamente, quando estamos a falar de 1 milhão de empregados, estamos a falar de 1 milhão de empregados que, se lembram da polémica, estava a trabalhar 55 horas por semana, pressionado pela própria empresa para fazer horas extras, porque não conseguia atender à procura que tinha. Portanto, mais uma vez, grandes plataformas tecnológicas a gerarem emprego menos qualificado. Enfim, vou saltar aqui este... E como é que nós podemos, então, agora, de uma forma mais, digamos, sistemática, mais, talvez, científica, olhar para isto, não é? Nós temos que olhar para as nossas organizações, pensar que tipo de tarefas é que estão a ser desempenhadas, classificá-las. E há uma teoria aqui de 2 autores, o Rust e o Wang, que no fundo eu estou a trabalhá-la na minha tese de doutoramento, e que no fundo ele começou por dividir em 4 categorias, depois simplificou e no fundo dividiu as tarefas que nós temos nas empresas basicamente em 4, depois ele condensou para 3. Mas tarefas mecânicas, tarefas analíticas, tarefas intuitivas e tarefas, digamos, empáticas, não é? Tarefas empáticas. E, portanto, enquanto o que se sabe hoje é tudo o que é mecânico, rapidamente, muito rapidamente, se não está já substituído pela máquina, vai ser substituído pela máquina. Dou-vos alguns exemplos que os sistemas hoje evoluem, por exemplo, na área da contabilidade, para eu não precisar do contabilista, não é? Se eu vou ter fatura eletrónica, se eu registro todas as minhas faturas, se eu próprio consigo
classificar se esta despesa foi em serviço, foi em representação, foi numa feira, foi etc. Portanto, eu não vou precisar do meu contabilista para nada. E o sistema automaticamente classifica, guarda, faz as contas, faz os balanços, faz os balancetes, diz quanto é que eu tenho a pagar, faz as declarações do IVA. Portanto, tudo o que é mecânico vai ser substituído. A análise de documentação, quando estamos a falar, por exemplo, nas áreas de direito, em que eu ando à procura de uma jurisprudência sobre um caso parecido com aquele que eu tenho em mãos, o computador vai-me dar toda a jurisprudência que foi gerada e, portanto, eu consigo me preparar para um julgamento com base em tudo o que foi jurisprudência, sem ter não sei quantos estagiários a digerir essa informação toda e a preparar o caso. Portanto, tudo o que é mecânico, e quando eu falo aqui de mecânico, não estou só a falar em trabalho menos qualificado, estamos a falar, por exemplo, a nível de diagnóstico de radiografias, imagiologia, tudo isto que no fundo a máquina faz muito melhor que o homem, vai ser ou está a ser já rapidamente dominado. E, portanto, não só em profissões menos qualificadas, mas também em profissões mais qualificadas. Portanto, isto é talvez a grande distinção das anteriores revoluções tecnológicas que vivemos nos últimos séculos. Depois temos uma parte que ainda há pouco tempo era uma parte importante, a parte analítica, mas a própria parte analítica hoje, os computadores a capacidade computacional está tão barata que hoje a componente analítica também está a ser substituída pela máquina. Portanto, quando nós pensamos em, por exemplo, analistas financeiros, analistas de mercados, analistas de dados, tudo isso hoje também está a ser rapidamente substituído pela máquina. Vou-vos dar um exemplo. Nós temos aqui dentro no AI Business Hub aqui do ISCTE Executive Education, no antigo INDEG, temos uma pessoa que pertence ao nosso Steering Committee, que é a professora Manuela Veloso. A professora Manuela Veloso até chegou a dar aqui uma conferência no ISCTE há uns tempos atrás. Ela é responsável do JP Morgan Chase em Nova York para a área de inteligência artificial. E tem um orçamento só para a inteligência artificial de $1 bilhão. Portanto, quando há bocadinho falávamos em recursos, como é que é possível um país como nós poder alocar uma verba qualquer semelhante a esta? Já falo em contexto nacional, quanto mais num contexto empresarial. Mas o JP Morgan Chase tem $1 bilhão para gastar em inteligência artificial e a professora Manuela Veloso é responsável desta área de inteligência artificial do JP Morgan Chase. E ela dizia-me, no banco, todos os analistas financeiros já foram embora. Portanto, tudo o que é relatórios de empresas cotadas que nós fazíamos, os PowerPoints, etc., todos esses relatórios já são feitos todos automaticamente pela máquina. Portanto, já não existem analistas financeiros a fazer reportes sobre a empresa A, B ou C ou D, portanto, por mercado, por setor, coisa que era uma coisa clássica há meia dúzia de anos atrás, e se calhar ainda é aqui noutros mercados, mas isso já foi tudo substituído pela máquina. A máquina ainda não está a entrar bem na parte intuitiva, digamos, a parte intuitiva e a parte empática são aquelas que estão mais preservadas pela máquina. Mas, por exemplo, dou-vos outro exemplo também que a professora Manuela Veloso nos citou, que na parte intuitiva ela desenvolveu um modelo baseado em inteligência artificial nas salas de mercados, em que, sem perceber nada de finanças, sem perceber nada de regras contabilísticas, financeiras, de análise de balanços, de empresas, de indicadores, ela desenvolveu um modelo baseado única e exclusivamente na observação do comportamento dos traders do mercado, dos traders do floor do mercado. E começou a perceber que, em função do que eles estavam a visualizar nos ecrãs, em função de uma informação visual, gráfica, eles acabavam por tomar uma certa decisão de compra ou de venda. E, através do modelo de inteligência artificial, ela conseguiu que a máquina começasse a ser alguns segundos mais rápida a tomar essas decisões, sem qualquer conhecimento de questões financeiras, apenas baseada na interpretação de uma informação gráfica que, no fundo, a máquina correlacionava com uma tomada de decisão entre os melhores traders do mercado.
e neste momento estão a dispensar os traders, no fundo têm aqui uma capacidade analítica e talvez até alguma capacidade intuitiva, que a máquina hoje consegue fazê-lo de forma mais rápida e mais eficiente. E, portanto, isto são exemplos que eu quero trazer, em que a máquina está a tomar conta de profissões que eram até altamente remuneradas há alguns anos atrás. Obviamente que nesta parte empática, na parte mais emocional, a máquina ainda estamos longe, ou relativamente longe, de ter, digamos, máquinas ou robôs. Há algumas simulações, todos nós já ouvimos robôs a comporem poesia ou gerirem orquestras, não é? Mas eu diria que isto ainda estamos em fases relativamente longe dessa parte. Portanto, se há, digamos, aqui perspectivas, são basicamente estas. Tudo o que é mecânico, analítico, vai ser rapidamente substituído pela máquina e, no fundo, ou nós trabalhamos com a máquina e no fundo, tornamos-nos o interface para que a máquina faça o trabalho mecânico e analítico e, portanto, no fundo, somos especialistas em lidar com as máquinas, ou nós temos que trabalhar em outras áreas que são, de facto, áreas onde a intuição, a parte empática, a parte emocional são muito mais determinantes. Portanto, isto era uma mensagem clara que eu vos queria deixar, e isto, obviamente, tem a ver com a forma como nós lidamos com a nossa organização. Portanto, nós hoje temos que, obviamente, ter um conhecimento destas ferramentas. Portanto, é impensável que hoje uma empresa não tenha capacidades de se adaptar do ponto de vista tecnológico. Portanto, se eu não conseguir me adaptar do ponto de vista tecnológico em termos de infraestrutura, outros o vão fazer e eu vou perder completamente a competitividade. Portanto, hoje não é só uma questão de competência de conhecimento, mas uma questão de competência técnica e competência de conhecimento. E, portanto, eu acho que as duas coisas vão ter que estar casadas. Eu, se tiver conhecimento, mas não tiver infraestrutura técnica, não consigo fazer nada. Mas se tiver infraestrutura técnica e não tiver o conhecimento, também não vou fazer nada. E, no fundo, é este o desafio, sobretudo num tecido empresarial como o nosso, de pequena e média empresa, que é extremamente desafiador. Eu passava aqui, no fundo, a tentar agora... Isto foi um slide que eu próprio construí para que nós possamos ter uma perspectiva, então, de como é que nós estamos aqui a estratificar a sociedade. Portanto, basicamente, tudo o que é mecânico, a máquina está a tomar conta. Portanto, no fundo, estamos a falar do capital intensivo, da produção em massa, portanto, produção em escala. Portanto, todos nós estamos a ver que os produtos hoje são entregues para o mundo inteiro. O carro da Tesla está a ser fabricado neste momento na China, em Berlim e nos Estados Unidos. Portanto, o modelo é entregue mundialmente. Portanto, capital intensivo, produção em massa, robotização. Portanto, toda essa parte industrial e também a nível de serviços, a máquina vai tomar conta portanto, tudo o que for serviço de massas vai ser a máquina a fazê-lo. Depois, onde de facto o humano entra é no relacionamento com a máquina. Quando eu uso a máquina para poder trabalhar qualidade, quando eu posso usar a máquina para trabalhar personalização do meu serviço, do meu produto, então eu vou me distinguir de outras empresas e de outras organizações. Portanto, eu vou ter que saber lidar com a máquina. Há quem diga que todos nós é obrigatório hoje todos nós lidarmos com o Excel, com o PowerPoint, com o Word, enfim, isso já é uma coisa que ninguém questiona, mas há quem diga que hoje saber Python é quase tão importante como há 20 anos era preciso saber Excel, ou Word ou PowerPoint. Portanto, o Python ou outra tecnologia ligada a esta área do tratamento de grande volume de informação vai ser quase uma ferramenta que vai ser obrigatória para quem estiver no mercado de trabalho, para poder usar e tirar partido da máquina para, no fundo, trabalhar a parte mais pensante da economia, aquela onde haverá maior valor acrescentado. E depois há uma parte, no fundo, que é a parte mais relacional, emocional, situacional, onde o humano ainda vai prevalecer durante algum tempo.
E depois temos a outra parte, na parte inferior da pirâmide, onde a máquina, não é competitivo ter máquinas para entregar pizzas em casa, não é competitivo ter máquinas para fazer camas de hotéis, não é competitivo ter máquinas para fazer o que eles chamam o last mile, a entrega da encomenda, e portanto aí vão ser os humanos menos qualificados que no fundo vão desempenhar esse tipo de trabalho. Portanto, mais uma vez aqui a aparecer a questão da polarização social e no fundo que eu represento aqui neste segundo slide, não é? Portanto, no fundo, o capital, não é? O dinheiro, a inteligência artificial, que no fundo é o capital, é a tecnologia, no fundo, a procurar cada vez mais ganhos de produtividade e de eficiência. Portanto, eu com a inteligência artificial, eu mecanizo os serviços, eu ganho produtividade, eu ganho massa, eu ganho escala. E, portanto, no fundo, aquela dicotomia capital versus trabalho é completamente... Se é rotina, o capital vai tomar conta do trabalho. Portanto, a máquina vai tomar conta do humano. Basicamente é isso. E, no fundo, espreme digamos, a empregabilidade ou para baixo ou para cima. Não é? E, portanto, se eu for qualificado, souber trabalhar com a máquina, se eu estiver em ambientes de empatia, em ambientes de criatividade, em ambientes de coordenação de equipas, etc., eu consigo migrar para as classes mais beneficiadas em termos de valor acrescentado. Se eu não conseguir fazer esse movimento, eu sou apertado e sou espremido para baixo para os low skill service jobs, não é? Portanto, estamos a falar desde segurança, entrega, pronto, limpezas, reparações, restaurantes, tudo isso onde a máquina não vai entrar, mas que serão, obviamente, sempre empregos menos valorizados. Depois aqui há algumas áreas de fronteira, não é? Que podem ter aqui algum interesse, como, por exemplo, as pessoas que tomam, os técnicos de máquinas, não é? O técnico de ar-condicionado, que sem o ar-condicionado o computador não funciona. Enfim, há alguns exemplos de fronteira que digamos, de qualificações médias, e depois há também um conjunto de empregos que vão aparecer ligados às classes mais ricas, não é? É o passeador de cães, é o personal trainer, é o esteticista, é essas, no fundo, profissões que depois vão andar à volta das pessoas que têm maiores recursos. É o pessoa que trata da piscina, etc, é o jardineiro. E, portanto, no fundo, mais uma vez, aqui a grande ênfase é esta questão que a inteligência artificial está a trazer à sociedade, esta polarização que a inteligência artificial está a trazer à sociedade e a importância determinante para que as empresas e as pessoas e os trabalhadores percebam a importância de fazer o upskilling. Portanto, porque se não fizerem o upskilling, automaticamente será feito o downskilling. E isso é que nós antigamente éramos engenheiros, éramos médicos, éramos doutores, éramos gestores e éramos gestores a vida inteira. E isso hoje é uma realidade que não é verdade. Não é? Eu posso ser engenheiro hoje, mas amanhã já por qualquer motivo vou ter que fazer o downskill e ir explorar um Airbnb ou ter um restaurante ou ter qualquer coisa, um hotel, porque de facto a minha profissão evoluiu para outros níveis e eu não consegui acompanhar. E portanto este é digamos, a principal mensagem que eu vos gostaria de deixar, que no fundo obriga a repensar todo o modelo das empresas. Modelos das empresas são sobretudo as tipicamente portuguesas, baseadas muito em modelos clássicos, com pouca tecnologia, com pouco investimento em conhecimento, com baixíssimo grau de pesquisa também, e, portanto, e depois também com poucos recursos financeiros para adquirir esta tecnologia, porque o que estamos a assistir é que estas tecnologias depois também se acabam por concentrar em alguns players a nível mundiais. Hoje, o melhor tradutor de línguas é o do Google, o melhor conversor de texto, agora estou a especular, é o da Microsoft. Quer dizer, nós hoje temos 4 ou 5 players que, no fundo, também são determinantes
nas questões tecnológicas. Não existe capacidade a nível nacional para investir em tecnologia o que a Google investe, ou o que a Amazon investe, ou o que o JP Morgan investe, ou o que o Alibaba investe. Portanto, no fundo, nós também estamos a sofrer aqui algum efeito de menor capacidade de liderar estas tecnologias, porque estas tecnologias exigem, para o seu rápido desenvolvimento, de recursos astronómicos que nós não temos. Dou-vos um exemplo. Os chineses, neste momento, para trabalhar a inteligência artificial, estão, digamos, a trabalhar com modelos de catalogação de informação de imagem. E hoje há batalhões de call centers ou coisas parecidas chinesas a catalogar imagens. Isto é um carro, isto é uma casa, isto é um gato, isto é um cão. Para quê? Para que a câmara possa depois, amanhã, perceber e aprender que aquilo é um determinado objeto. Os chineses hoje investiram maciçamente em reconhecimento facial e praticamente não há um chinês que não seja reconhecido por uma câmara. Mesmo em Hong Kong, onde as pessoas já usam máscaras por causa dos distúrbios e agora por causa do Covid, as pessoas já estão a ser reconhecidas pela forma de andar e por outros aspectos das suas características que não necessariamente o seu rosto. Portanto, é impossível competir com países ou com regiões onde este tipo de investimento está a ser feito. E, portanto, há que resolver isto de outra forma e, portanto, se calhar, usar aqui algum tipo de parcerias, mas é importantíssimo esta base tecnológica, esta base de conhecimento, para não ficarmos, digamos, periféricos a nível do desenvolvimento empresarial. Para terminar, e digamos, em ajeito mais ou menos de síntese, eu tinha colocado aqui um bocadinho um quadro simplista, onde no fundo nós vemos onde é que está a Human Intelligence, a vermelho do lado direito e a azul do lado esquerdo em baixo, o Artificial Intelligence. Portanto, claramente, tudo o que é rotina, tudo o que é repetitivo, tudo o que é data-driven, que exige, cada vez nós mais temos grandes volumes de dados, isso vai ser a máquina a tratar. Mesmo dados que nós não tenhamos. Eu sou uma empresa que não gera muitos dados por qualquer motivo, mas esses dados existem na internet, na web, etc, etc. Existem estatísticas e eu tenho que ter estas ferramentas que me possam tirar maior partido dessa informação para eu poder tomar as melhores decisões. Portanto, mesmo empresas que não gerem grande volume de dados, elas vão ter que ter esta cultura de data-driven, vão ter esta cultura de AI, de machine learning, de perceber o que é que está a acontecer à sua volta, porque só assim é que vão ter conhecimento. Só se elas investirem nesta realidade, não é, de trabalho desta informação toda que nos inunda, é que eu posso tirar conclusões. Eu já não posso tirar conclusões baseadas em palpites, não é? Portanto, hoje as coisas evoluem para questões muito mais científicas, como se dizia há pouco. E, portanto, é aqui que a inteligência artificial vai, digamos, suplantar o humano. Do outro lado, no lado oposto, onde eu tenho problemas complexos, multiculturais, multinacionais, onde a componente criativa, colaborativa, a parte social, a parte de liderança, a parte de carisma, tudo isso, obviamente, vai ser mais difícil a máquina substituir. E, portanto, é para aqui que eu tenho que migrar. É para aqui que eu tenho que ensinar as minhas pessoas, as crianças na escola, elas têm que trabalhar estas componentes empáticas, de liderança, de colaboração. E nós, infelizmente, não vemos isto. Não é? Nós ainda estamos agarrados, como eu disse há pouco, a modelos de ensino muito clássicos. Mas, se calhar, os miúdos da escola têm que ser hoje já formatados para uma nova realidade educacional. E nós, adultos, obviamente, temos que ter a humildade também para voltar aos bancos da escola e voltar a aprender até o Python ou outra tecnologia qualquer e, portanto, podermos sobreviver e não ser, digamos, puxados para o lado de baixo da pirâmide, como no slide anterior. Há aqui, digamos, havia aqui um terceiro eixo que eu não coloquei, que podia ser a questão da parte, tem a ver com a dexterilidade, ou seja, o robô não vai conseguir, a inteligência artificial não vai também conseguir fazer ainda tarefas onde haja trabalhos do ponto de vista logístico complexos, não é? O robô não vai fazer uma cama de hotel, não é? O robô não vai limpar um espaço complicado, é difícil. O robô pode entregar uma pizza em casa, mas não é rentável. Portanto, há componentes aqui onde exige mais trabalho
braçal, digamos assim, tomar conta de um idoso, etc., tomar conta de crianças, tudo isto é mais difícil a máquina substituir o humano. Mas pronto, basicamente era esta a ideia que eu vos queria deixar, apenas para vos dizer muito rapidamente que, no fundo, o que é que hoje vai distinguir as pessoas nas organizações é a sua capacidade de serem críticas e serem criativas, não é? Eu com a minha capacidade, não vale a pena ser... O que é ser crítico? Crítico não é só dizer isto está mal, eu já ando a dizer isto há não sei quantos anos, ninguém me liga nenhuma, não é nada disso. Hoje o ser crítico é ser crítico à procura de soluções, de resolver problemas. Portanto, não adianta que eu seja crítico, eu tenha uma boa visão crítica da situação empresarial. Eu tenho que ser crítico, mas também tenho que ser criativo. Portanto, só com esta componente crítica e criativa é que eu consigo resolver novos problemas e novos desafios. E isto não é ensinado. Não é? Nós somos, mais uma vez, nós estamos muito focados em modelos taylorianos, tomamos boas notas daquilo que nos ensinam, mas não somos treinados para ser críticos, para ser criativos e para identificar novas soluções e novos problemas. Eu digo às vezes a brincar, bem a sério, que o outro dia vi o meu filho a estudar o sistema digestivo do boi, porque tinha um exame de ciências e tinha que estudar o sistema digestivo do boi. Eu pergunto para que é que isso interessa. E depois não vemos na escola nada que desenvolva o pensamento crítico, nada que desenvolva o pensamento criativo, nada que ponha-os a abordar e a resolver problemas novos em contextos de novidade, e isso é extremamente importante. E é isso que, por exemplo, já alguns países nórdicos estão a fazer, os próprios chineses estão a investir nestas áreas. Portanto, há que pensar claramente que nós temos que ter uma nova revolução educacional a todos os níveis da nossa sociedade. E depois, obviamente, nós não conseguimos neste mundo fazer nada sozinhos, portanto, não vamos conseguir fazer nada rigorosamente sozinhos, nós estamos cada vez mais imersos em equipas complexas, pluridisciplinares, pluriculturais, geográficas. Nós estamos a trabalhar com equipas que nunca vimos o nosso colega, porque está na China, só fizemos videoconferências com ele. Portanto, esta capacidade de comunicação, de colaboração, de entendimento de questões complexas, culturalmente complexas, esta capacidade de integração de valências diferentes, perspectivas diferentes, tecnologias diferentes, visões diferentes, é o que nos vai fazer, no fundo, também sobreviver. Portanto, para sobrevivermos neste contexto, nesta revolução, temos que, obviamente, agora, enquanto recursos humanos, desenvolver as nossas capacidades de solucionar problemas através do pensamento crítico e através do pensamento criativo e desenvolver as capacidades de colaboração, de networking, de relacionamento com os nossos interpares para que possamos sobreviver nas organizações. E, de facto, é isto que nos vai permitir atingir os objetivos. Pronto, obviamente, como dizia Darwin, não é o mais forte que sobrevive, mas é aquele que está mais adaptado à mudança que vai sobreviver. E como dizia também os irmãos Darwin, que inventaram ou povoaram pela primeira vez, portanto, não basta ter um conceito de asa, nós temos que ter aqui a ciência da asa e temos que ter a velocidade para poder voar. Portanto, não basta só ter a teoria, não basta só ter o desenho da asa, mas também temos que ter a velocidade e a agilidade para mudar, e é isso que faz o avião mudar. Pronto, e com isto termino aqui a minha apresentação. Apenas vos dizer também que o que estamos a fazer aqui no ISCTE, no AI Business Hub, é um espaço onde a inteligência artificial é discutida, onde os casos de negócio de inteligência artificial são trazidos para cima da mesa. Estamos a tentar trazer os vários use cases para que eles possam ser escalados para as pequenas e médias empresas. Estamos a promover aqui um conjunto de networking, não só de conhecimento, mas de soluções e de incentivos para a adaptação destas tecnologias no nosso contexto empresarial. E é isto que o AI Business Hub pretende ser. Um espaço acelerador de soluções empresariais, de negócio, claramente de negócio, não de discussão filosófica do que é que a inteligência artificial nos pode ou não vir a trazer, mas como é que nós podemos ajudar as nossas empresas a rapidamente se modernizarem, adotarem estas tecnologias e tirarem partido delas.
que elas aprendam a lidar com elas, que elas aprendam a extrair valor e que obviamente se tornem competitivas e sobrevivam com isto. E é tudo. Muito obrigada, Bernardo. Eu gostava, pronto, de te agradecer imenso a tua apresentação e de agora aproveitar para abrir para perguntas. Se alguém pode falar diretamente ou então escrever no chat, como quiserem. E pronto, teremos agora uns minutinhos para responder a questões que possam surgir. Vamos ver se alguém... Bom, se ninguém quiser colocar uma questão, eu posso colocar uma primeira questão. Força! A questão é que, bom, tudo aquilo que o Bernardo nos identificou, para já aqui é uma coisa que é importante, o ISCTE realmente tem esta veia de inovação, não é? O Bernardo falou, obviamente, do trabalho que estão a realizar no INDEC, o ISCTE também o está a fazer, nomeadamente tentando ser pioneiro na construção, por exemplo, de unidades curriculares ligadas à inteligência artificial no âmbito da gestão empresarial. Uma coisa é falar de inteligência artificial e outra coisa é aplicá-la naquilo que são os mecanismos normais de gestão, não é? Posso-vos dizer que neste momento tenho cerca de 20 alunos a trabalhar em inteligência artificial aplicada à gestão. E posso-vos dizer também, porque sei, que o Business Case Institute está a trabalhar exatamente investigação no âmbito de fazer a ligação entre a inteligência artificial e a gestão empresarial em si. Há pouco o Bernardo falava de contabilidade de gestão, da vertente financeira, e, portanto, quer o ISCTE, quer o Business Case Institute estão efetivamente a trabalhar também nesse âmbito, procurando respostas, mas respostas práticas, para que se possa efetivamente perceber qual é o impacto dos sistemas inteligentes a esse nível. Ou seja, em que é que pode mexer, em que é que pode trazer performance, qual é o trabalho efetivamente da máquina que vem efetivamente revolucionar tudo aquilo que nós até hoje sabemos. Há pouco o Bernardo dizia, bom, se calhar, e isso digo eu também, se calhar tudo aquilo que nós ouvimos é fácil perceber que um médico deixará de ser médico, não é? Portanto, aquela figura do médico deixará de existir, até porque já há máquinas, ainda há pouco tempo nos Estados Unidos foi feito um estudo em que havia um conjunto de médicos, eram dados um certo número de situações de decision, né, relativamente a casos concretos de doença, em que eram postos à prática depois um conjunto de médicos a dar resposta em termos de fármacos para resolver esses problemas, e colocou-se a inteligência artificial, uma máquina, a trabalhar efetivamente através do machine learning um conjunto de respostas para essa mesma doença que era efetivamente levada a cabo. E o que é que se conseguiu perceber? Conseguiu-se perceber que em 98% das vezes a máquina acertava na mousse, no fármaco que ia fazer face a essa doença, enquanto os médicos nunca passaram dos 70%. Portanto, temos aqui se calhar uma figura também que até hoje era uma figura idolatrada, não é, pela sociedade, que é do médico, se calhar deixa de existir, não é? Portanto, é uma questão que eu coloco, e de facto o Bernardo dizia que algumas profissões vão deixar de existir. Mas a questão que eu coloco também, e é esta a questão que eu deixo, Bernardo, é, bom, umas deixam de existir, mas certamente algumas serão criadas, não é? E, portanto, era um bocadinho ouvir também que tipo de profissões vão nascer e se há uma percentagem, ou se há estudos que nos indiquem que há uma percentagem de profissões que vão nascer maior do que aquelas que vão desaparecer. E, por outro lado, estamos a falar de um tecido empresarial português constituído por 98% de pequenas e médias empresas, não é? Qual é a probabilidade de uma pequena e média empresa em Portugal poder adquirir um sistema inteligente, por exemplo, para fazer o trabalho de contabilidade de gestão? Qual é a probabilidade? Se há noção de custos inerente a uma coisa dessas? São estas duas questões que eu deixo, ok? Ok, pronto. Relativamente à geração líquida de empregos que esta nova revolução tecnológica nos está, digamos,
a desenhar, não há, de tudo o que eu li, não há nada claro e há muita literatura a dizer que isto vai destruir empregos, há muita literatura a dizer que isto vai ser até, talvez sejam criados empregos do ponto de vista líquido, mas não há, digamos, hoje nenhum consenso sobre o resultado final da criação líquida de empregos após esta revolução. Todas as revoluções tecnológicas criaram e tiveram criação líquida de empregos, não é? A Revolução Industrial, a Revolução da Eletricidade, etc, etc. Todas elas geraram criação líquida de empregos e, obviamente, destruíram um conjunto de empregos e criaram outros, não é? Isso é um facto nas revoluções anteriores. Nesta, de tudo o que li, há alguns estudos feitos, por exemplo, o mercado da Ásia-Pacífico, em que eles identificam claramente que dentro de poucos anos haverá 30 milhões de empregos que desaparecerão, mas não dizem exatamente quantos é que serão a emergir. Portanto, essa dúvida de se vai haver ou não vai haver criação líquida de emprego ainda é uma dúvida que não está esclarecida. Agora, claro que sim, claro que vai haver muitas profissões que vão aparecer, vai haver... por exemplo, a parte nas áreas dos serviços ligados, uma parte ligada à saúde, ao tratamento de pessoas, de assistência dos idosos, toda essa componente, obviamente, vai ter que ser feita por humanos. Portanto, temos aí a saúde. O médico pode desaparecer no seu contexto tradicional. Por exemplo, o meu pai é médico e eu, quando era miúdo, ajudava, ele era cardiologista, ou era, agora está reformado, mas ele via muitos eletrocardiogramas, não é? E aquilo era uma coisa que o consumia tardes e tardes. E eu, às vezes, ajudava-o a pôr depois aquilo nos envelopes, não é? Estava ali com ele, era miúdo e tal. E isso, obviamente, hoje é um trabalho que desaparece, claramente. Quer dizer, um eletrocardiograma, hoje até um relógio já faz o eletrocardiograma e o relatório é uma consequência daquela imagem e daquele gráfico que está ali. Portanto, essa é uma imagem que eu tenho da minha infância. E esse tipo de função, obviamente, vai desaparecer. Agora, o que é que vai emergir? Vai emergir uma competência extra, que é, eu, sim senhora, já tenho aquele diagnóstico feito de forma muito mais automática, eu sei trabalhar com a máquina e eu sei tirar partido que a máquina me diz que isto pode ser tratado desta forma ou desta, e eu vou investigar com a máquina se esta forma ou aquela é mais adequada ao perfil deste doente ou não daquele doente, ou seja, eu com a máquina conseguir ter um serviço muito mais eficiente e muito mais eficaz para aquela situação em particular, para aquele doente em particular, com aquele ADN específico, com aquele histórico clínico, e, portanto, no fundo, a máquina vai fazer o trabalho de rotina. A máquina vai substituir o imagiologista, não é? Agora já não se chama radiologista, chama-se imagiologista, porque a máquina é muito mais precisa que o humano a identificar aquela imagem. Mas o humano vai ter que ter a capacidade de trabalhar com a máquina para depois dizer assim, está bem, isto é esta doença, então os fármacos aconselhados são estes, ok, mas neste caso específico deste doente, daquele doente, ou seja, eu vou ter que saber trabalhar com a máquina, coisa que os médicos não sabem trabalhar, nunca souberam trabalhar com as máquinas, não é? E vão ter que trabalhar com as máquinas. Por isso é que eu dizia, a componente, o interface homem-máquina vai ser determinante em quase todas as profissões. O piloto de avião, de caça, que vai ser substituído pelo drone, ele está a pilotar num centro qualquer dos Estados Unidos o avião ou o drone. Portanto, ele deixa de estar dentro do avião, mas vai ter que estar com um conjunto de sistemas muito mais sofisticados a pilotar esse avião. Ou seja, há umas novas realidades que vão emergir, há muita coisa que nós não sabemos que vai aparecer, mas há muita coisa nova, muita profissão nova, e, portanto, isso era mais um chamamento. Quer dizer, como nós não sabemos o que vai aparecer, a única forma de nos prepararmos é termos uma pluridisciplinaridade e uma capacidade de aprendizagem contínua que nos vai permitir adaptar a essas situações todas novas. E quem estiver adaptado vai encontrar os seus nichos de emprego e de sobrevivência. Relativamente à outra questão da parte da pequena e média empresa, eu vejo que a inteligência artificial, como todas as tecnologias, também está-se a democratizar, ou seja, o que nós pensávamos que eram coisas só reservadas para a Google, Microsoft, Apple, etc., que no fundo são as pessoas que colocam mais dinheiro nisto, mas hoje começa a democratizar-se
o acesso à inteligência artificial. Eu dou-vos um exemplo claro que aconteceu comigo aqui há uns dias atrás. Dentro aqui do Hub, nós estamos a ter um contacto com a Altice Labs, com a antiga PT Inovação, e eles têm um software de desenvolvimento de bot, né, que até fizeram para o SNS 24, para a linha de apoio do Covid, do SN24. E é um bot que qualquer pessoa com 6, 7 horas de formação consegue colocar a funcionar, mesmo sem conhecimentos de informática. Ou seja, hoje a própria informática, hoje a própria implementação de tecnologia está muito facilitada. E não é necessário ter linguagens de baixo nível para fazer coisas. Portanto, isto é mais um incentivo e mais um apelativo para que as pessoas aprendam a trabalhar com os sistemas, com as máquinas. A programação não é a programação de há 10 anos atrás, em que eu escrevia linhas de código. Hoje eu tenho sistemas que me estão até geram o próprio código. Portanto, eu só tenho que perceber o que é que eu quero fazer. Ou seja, isto é mais um apelo para que todos, em todas as profissões, seja no direito, seja na saúde, seja em todas as áreas, nós vamos ter que saber trabalhar com a máquina. E isso está a ser cada vez mais facilitado. Não é questão de ser sofisticado, eu não tenho que ser engenheiro de computadores para poder fazer um programa, para poder explorar Python. Um curso de programação, há uns anos atrás, era uma coisa para 300, 400 horas. Hoje faz um curso de Python em 20 horas. E, portanto, qualquer pessoa com 20 horas, ridículo, consegue fazer programas de Python. Portanto, isto é o que eu vejo também que pode e deve ter que acontecer às pequenas e médias empresas. Não é difícil, não é complicado investir, mas há que ter essa vontade. Há que ter essa vontade de formar pessoas, há que ter pessoas que estão a estudar o amanhã, coisa que na nossa realidade a gente sabe que é muito complicado, mas que não é rocket science, nem é muito dispendioso do ponto de vista de investimento. Portanto, se as empresas souberem migrar para isso, então depois podem integrar uma cultura de dados, podem tirar, então sim senhor, vou armazenar os meus dados, vou guardá-los desta forma para os poder explorar. E isso é o que vai distinguir as empresas que vão sobreviver das empresas que não vão sobreviver. E, portanto, se eu tenho hoje um bot a fazer as minhas marcações do meu consultório dentista, que me faz os agendamentos e já fala com o meu cliente ou paciente, então a pessoa que está a fazer este serviço vai fazer outro. Não é? Vai fazer outro, vai ajudar na pequena cirurgia, vai fazer auxiliar e, portanto, a pessoa migra para um serviço de maior valor acrescentado. Claro que provavelmente haverá trabalho, há alguns que desaparecerão, que não se saberão adaptar, isso como é óbvio. Mas é esta flexibilidade de trabalhar com a máquina que, no fundo, vai permitir à pessoa sobreviver e ficar, digamos, nesta parte superior da escala. Porque quem não se adaptar à máquina vai fazer o last mile. Vai fazer o last mile, que é o trabalho menos qualificado, e é aquele que também que não há rentabilidade para a máquina, não há rentabilidade para um drone entregar uma pizza em casa, porque pronto, é muito bonito, tecnicamente até é possível, mas não é uma coisa, é muito mais fácil. Pronto. E nós o que é que estamos a assistir? Estamos a assistir a indianos, nepaleses a entregarem-nos as coisas em casa, no fundo, que é isso que está a crescer, não é? Ou nos Ubers, não é? É raro encontrar um motorista português a dirigir um Uber, são todos ou brasileiros ou da nacionalidade. Portanto, agora, isto passa também por uma mudança de mentalidade, não só a nível das empresas, mas das próprias pessoas e dos próprios trabalhadores, de um upskilling constante. Os modelos clássicos de formação, eu acho que vão ter que dar lugar a modelos contínuos de formação. Pronto, eu fiz um mestrado e agora tenho um MBA, mas isso não vale nada, porque agora eu fiz um mestrado, agora tenho que ter um curso disto, agora tenho um curso de digital marketing, agora tenho um curso de Python, agora tenho isto, para me poder continuamente adaptar às novas realidades que estão a emergir. E é isto que vai, no fundo, fazer a diferenciação. Ter um título académico ou ter um canudo já não vai servir para nada. Muito bem. Também temos aqui a Madalena no chat a complementar, a dizer que já estão a surgir muitos empregos na parte do desenvolvimento, das análises críticas que são gerados pelas ferramentas de inteligência artificial, não é? Portanto, isso também pode ser outra área que vai aparecer. E a Madalena pede ainda para falares um bocadinho, eu sei que o tempo está a ficar curto, se alguém tiver de sair, por favor, esteja à vontade, mas se pudesses, Bernardo, dar aqui rapidamente, falar um bocadinho sobre a atuação em rede para o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial, ou seja, cooperação entre empresas, entre países,
se pode facilitar o tempo e investimento, ou se por outro lado devemos abrir mão um bocadinho da concorrência. Como é que tu vês esta área da cooperação entre entidades para o desenvolvimento deste tipo de ferramentas? Olha, eu não sou, como tu sabes, um especialista técnico nas áreas da tecnologia por base da inteligência artificial, mas o que eu já percebi é que, de facto, essa cooperação existe já de facto. Ou seja, se o melhor bot de voz para inglês é o da Google, eu uso o da Google, mas na mesma aplicação, se o melhor aplicativo de inteligência artificial para fazer outra coisa qualquer for o da Microsoft, eu chamo essa aplicação da Microsoft e integro-a no meu programa. Ou seja, o mundo hoje está feito para ser colaborativo nessas ferramentas. Um dos fatores que tem feito a inteligência artificial avançar é que os algoritmos estão todos publicados e essas ferramentas estão disponíveis a todos os desenvolvedores. Ou seja, se tu hoje quiseres fazer o reconhecimento facial, tu não tens que estar a desenvolver um modelo de reconhecimento facial e a programar aquilo. Isso já está feito. Eu quero reconhecer o humano, só tenho que treinar depois aquela máquina a dizer que este é um aluno do ISCTE, e este também, e este não é, e este é, e para a máquina perceber. Mas o reconhecimento de imagem já está disponível para toda a gente. A tradução de voz, que é uma outra das áreas onde a inteligência artificial está a avançar muito, o speech, o voice to speech, também já está tudo feito. Ou seja, a grande vantagem, porque é que isto está a avançar também de tal maneira, é que tudo isto está disponível em bibliotecas. Portanto, hoje em dia, um programa de inteligência artificial praticamente não exige grande desenvolvimento. Eu depois, obviamente, tenho é que treinar o modelo, fazê-lo correr para que ele esteja, digamos, adequado ao que eu quero, não é? Portanto, se eu quero reconhecer alunos do ISCTE, tenho que dizer que aquilo é do ISCTE, aquilo não é para ele depois reconhecer. Agora, a problemática do reconhecimento facial é uma problemática que já está, digamos, entre aspas, banalizada. Qualquer um pode usar e implementar e embeber nos seus códigos. O que é um cão, o que é um gato, o que é isso, isso tudo já está pronto. Eu não preciso de agora dar a desenvolver um software para saber que aquela imagem é um gato ou não é um gato, isso já está tudo feito. E isso, de facto, é o que tem feito este desenvolvimento muito grande da inteligência artificial. Porque se todos fôssemos começar do princípio, quer dizer, isto era impensável. E, portanto, a esse nível eu diria que isso existe. Claro que, obviamente, depois essas empresas que têm estes modelos cobram um FII por se usar o código delas, mas é essa, digamos, o caminho, acho que vai ser esse. O caminho vai ser esse. Ok. E por último, mesmo assim, muito rápido, para terminarmos, se podias falar um bocadinho, porque nós estamos a falar muito de empresas, pronto, profit, não é? Se também o setor terciário das organizações não governamentais, não lucrativas, se também estão a usar este tipo de ferramentas, o que é que vês na tua experiência? Eu sei que estão a ser usados. A inteligência artificial é transversal a todas as áreas da sociedade, não só às áreas de negócio, mas também às áreas de governo, às áreas sociais, enfim, tudo isto, a saúde enquanto área social também, obviamente, tudo isto está a nascer independentemente, digamos, do setor. Portanto, não só para tornar as empresas mais eficientes, mas para elas serem também mais eficazes. Ou seja, por exemplo, se eu identificar que um certo perfil de pessoas tem tendência para uma certa doença, eu posso, enquanto governo, enquanto sociedade, enquanto organização não lucrativa, chamar essa pessoa para fazer um rastreio, ou seja, eu investir em medicina preventiva em vez de investir só em medicina curativa, não é? Portanto, tudo isto, ou fenómenos que tentam despistar sinais de pobreza, porque tipificam por várias formas que aquele indivíduo, por qualquer motivo, está a caminhar para a pobreza e tem vergonha e, portanto, tentar ajudá-lo de outra maneira. Portanto, a inteligência artificial pode ser usada e está a ser usada transversalmente, desde os fins mais perversos, os fins militares e de guerra, até aos fins mais benéficos que nós possamos imaginar. Portanto, aí eu diria que ela corre não há praticamente área nenhuma que eu tenha visto onde não possa haver. Nós temos inteligência artificial nos nossos telemóveis, não é? Nós hoje já temos inteligência artificial nos telemóveis que nos permitem refazer um conjunto de coisas. Portanto,
isso vai ser transversal a todas as áreas. E o governo tem muito a ganhar nisso, não é? Eu acho que, infelizmente, ainda estamos aqui muito atrasados, mas um país periférico como o nosso, que tem custos, digamos, orçamentais muito pesados, tem muito a ganhar em investir em tecnologias. Eu dou só um exemplo muito rápido. Um dos principais custos do Serviço Nacional de Saúde é a recorrência das pessoas que voltam às urgências. Eu vou à urgência com um problema, vou com a tensão alta, por exemplo, dou-me um medicamento para a tensão, eu volto para casa, mas depois, afinal, eu tenho um problema cardíaco, aquele medicamento que me deram para a tensão alta ou para a diabetes não é compatível, eu volto à urgência e depois dou-me outro e eu volto para casa. Quer dizer, se este doente fosse tratado de uma forma integrada e se eu soubesse o histórico clínico deste doente, obviamente que eu tinha uma abordagem muito mais efetiva. Dizia-me um professor da Faculdade de Medicina que não é normal, mas às vezes acontece que um doente com sintomatologia diversa pode entrar no Hospital de Santa Maria, aqui em Lisboa, e por qualquer motivo, se vai para vários serviços e de repente o sistema não está a funcionar, ele pode ter que fazer 2 ou 3 taques, porque o da nefro não fala com o da pneumologia, não fala com o outro, etc. Não é normal, já se avançou muito, mas isso pode acontecer. E se eu for passar o Natal ao Porto e sentir mal no Porto, corre o risco de repetir no Porto os mesmos exames. Isso é um custo brutal para o Serviço Nacional de Saúde. Se eu tiver uma abordagem integrada em que eu consigo perceber exatamente, e com inteligência artificial e não só, o que é que aquele doente me pode gerar e que cuidados adicionais é que eu tenho que ter com o doente e quando é que eu o devo chamar para, de forma preventiva, o observar, isso vai economizar brutalmente no Serviço Nacional de Saúde. Este é, digamos, um exemplo em áreas não lucrativas, onde nós podemos tirar partido da inteligência artificial. Temos mesmo que tirar partido, porque senão não aguenta, o Sistema Nacional de Saúde não aguenta. Muito bem. Bernardo, obrigadíssima. Nada, foi um prazer. Eu acho que foi muito positivo, acho que toda a gente teve aqui a oportunidade de aprender um bocadinho sobre o desenvolvimento deste tipo de sistemas, não é? E o impacto que têm tido não só na nossa vida, na gestão empresarial, mas também como é que nós temos de nos adaptar continuamente para conseguirmos conviver, como tu explicaste muito bem, com estes novos desafios tecnológicos, não é? Portanto, eu acho que foi mesmo muito enriquecedor, queria-te agradecer imenso por ter estado presente connosco, agradecer também ao professor Renato do ISCTE pela introdução, por nos ter falado um bocadinho da estratégia, à Sofia por estar aqui em nome do BCI, obrigada pelo patrocínio deste evento, acho que foi muito, muito bom e espero que possamos colaborar mais vezes. Em nome de todos os participantes, obrigada por terem vindo, foi muito positivo. Nós provavelmente iremos mandar um e-mail de follow-up deste evento a quem se inscreveu, com os contactos todos, com questões para que possam, mesmo que não tenham feito agora, se quiserem também enviar outro tipo de questões para nós, para o Bernardo, estaremos ao dispor, ok? Muito obrigada e uma boa noite para todos. Obrigado, boa noite. Boa noite Obrigada, a todos também. até à próxima. Obrigado.